Nós precisamos saber o caminho da salvação. Precisamos saber o caminho da salvação. Por quê? Porque se eu não sei o caminho da salvação, eu não vou conseguir ser salvo. Como é que eu vou chegar num lugar que eu não conheço o caminho? Então nós precisamos saber e conhecer o caminho da salvação. E não só saber e conhecer o caminho da salvação, mas estar caminhando por ele, estar trilhando por este caminho. E nós sabemos qual é o caminho, né, irmãos? Quem sabe qual é o caminho da salvação? Onde é que está na Bíblia dizendo qual é o caminho da salvação? Aonde? João capítulo 14, versículo. Isso aí é versículo para nós saber de cor. Pelo amor de Deus. É que nem João 3,16. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Como é? Se não, então o caminho da salvação quem é? Jesus. Nós precisamos andar pelo caminho. Jesus é o caminho da salvação. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é Aristóteles, não é um filósofo, não é um cientista, não foram os imperadores que se auto-intitulavam deuses, não foram eles. O caminho da salvação é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele afirma assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então a pergunta do jovem rico é pertinente, era interessante. Que farei, meu mestre, o que farei eu? Que bem farei para conseguir a vida eterna? A gente percebe, irmão, que no meio dos judeus era falado sobre isso, né? Não é? Por que eu digo isso? Porque quando Jesus chegou diante das irmãs de Lázaro, Jesus falou da ressurreição, e aí elas criam na ressurreição, né? Ela diz: olha, eu creio que meu irmão dessa ressurreição no último dia e tal. Havia uma crença judaica na vida eterna, mas eles ainda não tinham conhecimento do que era a salvação, né? Não tinham. Então a pergunta do jovem rico era muito pertinente. Bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? Agora eu quero faça essa pergunta para você. O que eu estou fazendo concernente à vida eterna? Não, vou falar numa linguagem mais atual, né? Ele chamou de vida eterna, nós chamamos de salvação, né? O que farei eu para ser salvo? O que eu posso fazer para que aquilo que está lá em Eclesiastes, quando Salomão escreve no final do livro de Eclesiastes, ele diz: a suma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O que eu estou fazendo para ser salvo? O que eu estou fazendo para ter direito à salvação? Alguém diz: não, pastor, não preciso fazer nada, a salvação é de graça. É mesmo, é de graça. Ela nos foi ofertada, ela nos foi dada gratuitamente. Eu não posso fazer nada para me conquistar a salvação, mas eu, como salvo, preciso viver em conformidade
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo concernente à salvação? Eu preciso ter esta preocupação. Nós, a igreja, precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação, que nós recebemos de graça, né? Não foi de graça que recebemos? Foi de graça. Mas porque foi de graça, sem valor, de maneira nenhuma. O apóstolo escreveu assim: porque não foste com ouro e nem com a prata, que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. Lá em Apocalipse, quando Jesus se apresenta naquele cenário que João chorava e tal, e que ninguém havia abrido o livro, aí ele se apresenta e aí diz assim: aí está o Cordeiro, porque ele comprou para Deus homens, mulheres, tribos e línguas e nações, e comprou foi com o seu próprio sangue. Aleluia, aleluia, Jesus. Então, para nós a salvação chegou de graça, mas a salvação é valiosíssima. É algo precioso demais que nos foi dado. Que farei? Que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu estou fazendo com a salvação que eu recebi de graça? O apóstolo São Paulo diz ao jovem Timóteo: guarda um bom depósito. Guarda um bom depósito. Nós temos que guardar, que zelar pela nossa salvação. Pela salvação que realmente nós recebemos de graça, mas que teve um valor inestimável, que nem todos os sacrifícios de touros, ou de bodes, ou de bezerros, ou de todos os animais não podem alcançar o preço que Jesus pagou pela nossa eterna redenção. Aleluia. Você entende isso? Você compreende isso? O valor da tua salvação é muito alto, irmão. A salvação é muito alto. A salvação é um projeto de Deus, é um projeto do céu, é um projeto divino. A salvação não é uma válvula de escape. A salvação não foi algo engendrado ali, não, porque Adão pecou e Eva pecou, então eu vou criar aqui um plano B. Não, Senhor, o plano da salvação, a Bíblia diz que antes que a terra e o céu se formasse, o Senhor já tinha um plano para nós. Qual era esse? O plano da salvação. A Bíblia diz que Ele nos predestinou antes da criação do mundo, em Cristo Jesus, para uma salvação bendita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bom mestre, que farei para conseguir, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus vai e diz para ele: por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. Mas se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. E aí ele já me pergunta: quais são eles, Senhor? Disse-lhe Jesus, e a gente não é citar o decálogo, as 10 palavras: não matarás, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem rico: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Que me falta ainda?
Olha a soberba daquele jovem. Olha como ele não entendia nada da salvação. Ele disse: isso aí eu faço. E era mentira. E Jesus sabia que era mentira. Porque ele não fazia. Porque não teve um homem além de Cristo que cumprisse a lei. Não teve um homem de Moisés até os dias de hoje. Não tem um homem que cumpra a lei. Não existe, a não ser Cristo, que Ele é o fim da lei, como o apóstolo Paulo diz. Ele é o fim da lei. A lei e os profetas vieram até Cristo. Então, aquele jovem mentindo disse: eu faço isso desde que eu sou criancinha. Mas era mentira. E Jesus sabia, porque Jesus sabia que ninguém conseguia cumprir a lei, só Ele cumpria a lei. Jesus vai e diz para aquele jovem: se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tens. Tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Jesus mostra para aquele rapaz, aquele jovem, que algo importante demais concernente à salvação na vida do homem é quando ele entende, preste bem atenção, algo que é um estalar, um gatilho na mente do homem, é quando o homem consegue entender que o céu é mais importante do que a terra, que as coisas espirituais são mais valiosas do que as terrenas. Enquanto o homem não entende isso, ele não consegue alcançar a salvação. Enquanto ele está preso às coisas terrenas, achando que o mais importante é aqui, ele não consegue as coisas celestiais. Na hora que ele entende que o céu vale mais do que a terra, a sua mente se abre e ele consegue ver a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você consegue entender isso? Quando o homem consegue entender que o céu vale mais do que a terra, o céu é mais importante. Nós estamos pregando nas ruas. Eu estou falando do exemplo bíblico, mas posso dar um exemplo prático. Nós estamos pregando, falando de Jesus, de salvação. Pessoas ouvem a mensagem e até sentem o desejo, mas eles começam a pensar: mas o que eu farei daquilo? Mas o que eu farei com a minha festa? O que eu farei com a minha bebida, com a cerveja, com a dança, com a quadrilha? O que eu farei com as minhas orgias, com os meus colegas ali do bar? Aí ele começa a se apegando às coisas da terra. Ele ainda não entendeu que o céu vale mais do que a terra. O apóstolo São Paulo, quando entendeu, ele disse: tudo que eu tinha como lucro, eu tenho como perda agora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças minam, onde consome o ferrugem. Não, ajunteis tesouro no céu, porque onde está o tesouro do homem, está o seu coração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só dá para viver a vida eterna, só dá para ser salvo se entender que o céu vale mais do que a terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se entender que o céu vale mais do que a terra, aí o homem consegue a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele adverte sobre isso, né? Parece que no capítulo de número 3, deixa eu consultar aqui na Bíblia, o versículo 1 em diante. Pode abrir a sua Bíblia aí e ver.
Estamos falando que a pergunta do jovem rico concernente à salvação é pertinente. Eu estou dizendo que só dá para ser salvo quando o homem consegue entender que as coisas do céu valem mais do que as da terra. Olha o que ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Não, vamos lá. Buscai as coisas que são da onde? De cima. De cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensar nas coisas que são da onde? E não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Só dá para ser salvo quando o homem entende que as coisas do céu valem mais do que as da terra. Quando o homem ainda está apegado, quando o homem ainda está muito abraçado às coisas da terra, ele não consegue entender o plano da salvação. Mas quando o homem entende que um dia Cristo morreu pelos seus pecados, fez um sacrifício perfeito na cruz e no Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando o homem entende isso e começa a dar valor, aí ele consegue entender o mistério da cruz, o segredo do Evangelho. Ele começa a ver e entender que as coisas do céu são mais valiosas, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia, Jesus. Então, é preciso entender que as coisas do céu valem mais do que da terra. Vale mais. Aqui na terra tem coisas valiosas, tem coisas importantes, coisas boas, mas nunca se esqueça, as coisas do céu valem mais do que as da terra. E nós corremos todos os dias atrás das coisas da terra. Nós corremos atrás do pão de cada dia, nós corremos atrás de melhorar a nossa vida, de cuidar de nossa família, de melhorar de condição. Tudo isso é válido, é louvável, mas não podemos esquecer de correr principalmente atrás das coisas do céu. Buscai as que são de cima, buscai as que são do alto, buscai as coisas que são de Deus. Deus tem muitas coisas para os seus filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisamos buscá-las. E Jesus foi e disse para aquele jovem: tu quer ser perfeito? Te desprende das coisas da terra, te desprende das coisas terrenas. Jesus disse: vai e vende o que tu tens e dá aos pobres. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e vai acontecer o quê? Dá para perceber que o céu é o oposto da terra. As coisas do céu são opostas da terra. Quanto mais eu estou apegado às coisas da terra, menos eu estou apegado às coisas do céu. Quanto mais eu me apego às coisas do céu, menos eu me apego às coisas da terra. Quanto mais eu gasto tempo com as coisas da terra, menos eu gasto com as coisas do céu. Quanto mais eu gasto tempo com as coisas do céu, menos eu gasto tempo com as coisas da terra.
Jesus disse: pois vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Quem quer tesouro no céu tem que se desprender das coisas da terra. Quem quer tesouro no céu tem que estar desprendido das coisas da terra. O termo aqui, o texto aqui, não está falando de ser irresponsável com as coisas da terra, não. Não, de maneira nenhuma. O que Jesus queria mostrar, aquele jovem, o que Jesus estava ensinando àquele jovem, é que ele precisava estar desprendido destas coisas terrenas, se necessário fosse, até a dar tudo que tinha. E Jesus disse: olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem e segue. Também só se desprender das coisas terrenas não garante a salvação. Porque tem gente aí, irmãos, que é mais desprendido das coisas terrenas do que nós, os crentes. Vocês sabiam disso? Tem gente que vive enclausulado, não sabe o que é isso, não sabe? Vive lá sem ter uma vida social, sem ter um relacionamento, sem ter um momento de lazer. Ele vive só enclausulado em orações, em rezas, em rituais. Vive uma vida inteira assim, desprendido das coisas terrenas, né? Nos mosteiros da vida. Tem uns que vão nos mosteiros lá para cima das montanhas e nunca mais voltam para o meio social, totalmente desprendido das coisas terrenas, não é? Tem ou não tem gente assim, irmãos? Tem. Mas isso não garante a salvação. Ou seja, ser religioso não vai salvar ninguém. Ser apenas religioso não vai levar ninguém para o céu. Não vai. Jesus disse: te desprende dessas coisas. E aí ele diz: mas tu vem e me segue. E eu já citei, né? João 14, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então tem que seguir a Jesus. Não há outro meio para a salvação. Os apóstolos já responderam: disse, ó, não tem outro nome dado debaixo do céu, em cima da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vem, segue-me, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o bom pastor. Ele é conhecido pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor e logo seguem a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista diz: ele me conduz a águas tranquilas, pastos verdejantes. Então é preciso seguir. O que o jovem rico fez com a informação que ele recebeu de Jesus, com o ensino que ele fez com Jesus, foi o que ele fez? Não dá para mim ir para o céu, não. Até que eu tinha interesse no céu, deve ser um lugar legal, mas com essa condição aí não dá para mim. Tem gente fazendo do mesmo jeito hoje. Ah, não, é muito difícil esse céu aí. Não dá não. Eu já pensou, eu tenho que abandonar isso aqui. Não, eu não deixo isso aqui por nada. Eu não abandono isso aqui por nada. Bem, se você não abandonar, você não vai chegar no céu. Eu não estou citando nada aqui do propósito.
Porque quem tem que saber isso sou eu e é você. Aquele jovem estava pegado ao dinheiro, à sua riqueza. Mas tem gente apegada a outras coisas. E precisa nos abandonar. O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nós precisamos, irmãos, abandonar tudo aquilo que vinha tentar nos impedir de chegar no céu. Tudo aquilo que vinha ser empecilho de que nós venhamos a chegar até no céu, porque o céu nos aguarda, mas somente aqueles que seguem a Cristo, aqueles que caminham pelo caminho da verdade, aqueles que são obedientes ao Senhor. Aleluia. Aquele jovem estava pegado e disse: eu não tenho condição não, eu tenho que me retirar. E se retirou mesmo, foi-se embora. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil um rico, mas Jesus disse que era fácil um pobre. Disse não? Disse não. Porque não é a classe social que impede alguém isso para o céu. Não é a classe social que vai dizer que vai para o céu e não vai para o céu. Não é o poder financeiro, não é o conhecimento secular, não é a formação, não é a graduação, não é a posição social que vai dizer quem vai para o céu e quem não vai. Jesus apenas fez uma observação. O que Jesus fazia é difícil alguém estar apegado a estas coisas aqui entrar no céu. É difícil. Como Jesus fez referência ao rico, e Jesus usou uma parábola, uma comparação, e disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí fica a discussão teológica, se era um camelo mesmo animal, no fundo a agulha de costurar, né? Se era um camelo passando pelo portão que tinha numa cidade, que eles chamavam de agulha. Na nossa região, lá nas fazendas, tem uns portões, né? Aqui eu não andei, eu não sei, mas tinha uns portões verdes, que a cerca entra dentro do portão, e nem um boi, nem um cavalo, nem um jumento não passa, porque tem que se dobrar, e eles são compridos, né? A gente chama também de agulha, é tipo assim, agulha, né? Aí o boi não passa, quanto mais um camelo, que é maior do que um boi, entendeu? Não importa bem, outros teólogos dizem que o camelo, dizem que era aquela corda que amarra os navios, uma corda bem grossa, assim, tal. Não importa, o certo é que Jesus estava falando de uma impossibilidade. Jesus está dizendo: o homem não entra no céu apegado às coisas da terra. O homem de si mesmo não tem esta condição. Quando Jesus disse que não é fácil rico, ele diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil comer ele passar no fundo do agulho, logo suscita nos discípulos que ouvem dizendo assim: pronto, e agora? Se o rico não pode ser salvo, como é que nós, os pobres miseráveis, vamos ser salvos? Baseado em que eles disseram isso? Baseado na lei. Por isso é que a Bíblia diz que a lei não salva. Por quê?
Porque a lei mandava oferecer sacrifício para a cobertura de pecados. E tinha que matar um boi, tinha que matar um cordeiro, e tinha que matar um animal, tinha todo o ritual. Agora, qual era a dificuldade do rico de arrumar um novilho para matar? Nenhum, ele era rico. Pecava, para conseguir novilho era a coisa mais fácil. E o pobre? Chegar lá com um par de rolinho. E o rico chegava lá com um novilhozão famoso, pecadorzão miserável, mas tinha um novilhozão famoso, e a lei dizia que era assim que fazia a purificação. E aí Jesus entra dizendo assim: é difícil o rico entrar no reino do céu. Aí os pobres dizem assim: mas rapaz, se o rico que chega lá no templo com um novilho encerrado, coisa mais linda, não vai conseguir, e eu com esse casalzinho aí de rolinha aí, vai conseguir alguma coisa? Não tinha lógica. Mas Jesus responde. Diante desta dificuldade dos seus discípulos, e ele diz, Jesus olhando para eles e vendo eles, e agora quem vai ser salvo? Jesus responde e diz: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Vale glória a Deus mesmo, irmão. Vale glória a Deus mesmo. Nós não tínhamos condição, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos como ser salvo. Nem dinheiro nós tínhamos, nós estávamos ferrados mesmo. Meus irmãos, mas o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e fazer um sacrifício perfeito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você entende isso? Não é pelos meus feitos, não é pelos seus feitos, é pelos feitos de Cristo, é pelos feitos de Jesus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não é por nós, não é pelos nossos feitos, não, é por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. O que é impossível aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então a resposta do jovem, a pergunta do jovem é: o que eu posso fazer? Que bem eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde uma pergunta semelhante a essa, lá no cárcere, quando o carcereiro indaga o apóstolo, quando o carcereiro desembainha sua espada, porque as celas estavam abertas, ele pensava nos presos de ir embora, ele desembainha sua espada e ia dar cabo da sua vida. E aí Paulo brada e diz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E aí o carcereiro saltou ali onde ele estava, com luz ali, com a tocha, e disse: e agora o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a vida eterna?
Jesus disse Paulo disse é simples: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Essa é a resposta que temos a dar. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou aos seus discípulos que a salvação não são por obras. O apóstolo Paulo escreve mais tarde, em Efésios capítulo 2, no versículo 8, quando ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, meus amados, a resposta a esta pergunta é: creia em Cristo, siga a Cristo, obedeça a Cristo, se submeta ao senhorio de Cristo. Aleluia, Jesus. A Bíblia ensina que Jesus só é salvador de quem Ele é Senhor. Ele só salva quem se submete ao seu senhorio. Quer dizer isso? Aquele que lhe obedece, aquele que entrega a sua vida para obedecê-lo. Obedecê-lo. Aqui em Mateus, no capítulo de número 7, não vou demorar muito mais. No capítulo 7 de Mateus, Jesus fala quem é que entra no reino dos céus. Jesus diz quem vai entrar no reino dos céus. E ele começa com uma advertência, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele vai e diz: quem é que entra? Mas aquele que faz. Não é só aquele que fala. Eu vi a semana até dizer assim: porque falar até papagaio fala. Tem uns aí que cantam hino, né, da harpa, que é beleza. Basta botar uma xícara de café para ele. Papagaio canta, que é uma beleza. Botar uma xícara de café molhado com biscoito, que eles cantam, que é uma beleza. Então falar, tem papagaio que fala, irmão. Senhor, Senhor. Cantar, tem papagaio que canta. Jesus disse que há uma diferença entre falar e fazer. Quem ouve a minha palavra e faz o quê? Cumpre. E as pratica. Não adianta estar ouvindo a pregação todos os dias, domingo de manhã, domingo de noite, segunda-feira de noite, em quarta-feira, em sexta-feira, e no culto amigo e no sábado. Não adianta estar ouvindo as pregações todos os dias e não fazer. Eu até me lembrei de uma música descante, olha, não é nem do meu tempo. Eu gostei de citar essa música quando eu falo disso. Vocês vão lembrar, não vão se mexer no banco, eu sei que você gosta dela. Uma música de Roberto Carlos. Ele diz assim: o que adianta rezar o dia todo e depois fazer tudo errado? É uma música de Roberto Carlos. O que adianta? É uma música antiga de Roberto Carlos. Aí um dia eu estava lendo aqui,
E aí eu digo, meu Deus do céu, até os símpios sabem disso. Sabe aquele tempo, irmão, que tinha alguma coisa a ver com a música, né? Entendeu? Porque até na nossa tem delas que não tem coisa nenhuma, que é um monte de besteira. Dentro das nossas, entendeu? Tem heresia, tem mentira, tem um bocado de coisa. Dentro das nossas. Imagina como é que está no mundo aí, misericórdia. Então Jesus disse que não pode só falar, tem que praticar. Ele disse, olha, a quem compararei o homem? A quem eu vou comparar o homem que não guarda, que não pratica as minhas palavras? Eu vou comparar o homem sensato, que edifica a sua casa sobre a areia. Vem o vento, corre as águas, bate a chuva, e aquela casa cai, que é grande a sua casa. Agora o homem que ouve as minhas palavras e a pratica, eu compararei ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, batem as águas, correm os rios, sopra o vento, mas aquela casa fica de pé, ela não cai. Por quê? Porque aquele homem, ele não só ouve a palavra, ele vive a palavra. Ele vive a palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é isso? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é tremendo, né? Esse texto aqui é tremendo. Vai ser triste ouvir isso de Jesus, e muitos terão essa tristeza. Ouvirão: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, chamando o certo de errado, errado de certo, comungando com o pecado, vivendo no pecado, vivendo em desobediência a Deus. Então, meus amados, a pergunta do jovem rico é muito pertinente, onde ele diz: bom mestre, que farei? Que bem farei para conseguir a vida eterna? E a resposta é: só tem um meio do homem conseguir a vida eterna, a salvação, é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro meio, somente por meio da obediência, do servir, do ser servo de Jesus. Servo de Jesus, bendito é o nome do Senhor. Essa é a resposta. Que Deus nos abençoe e nos ajude.